tarde, está no ar os Donos da Bola na tela da Band, uma terça-feira cheia de assuntos. A vitória importantíssima do Inter lá em BH contra o Atlético Mineiro. Tem busca por reforço e tem Grêmio na Libertadores. E você participa com a gente, manda o teu vídeo pelo WhatsApp no 992 24 12 20, está aqui o número embaixo, 992 24 12 20, bancada cheia também. Matheus Trindade, teu destaque. E olha, destaque o Internacional, né, Felipe, nesse campeonato brasileiro que ganhou do Galo ontem, mas é ele que está sendo mineiro, né, pelas beiradas ali, comendo quieto e aparecendo bem aí na tabela de classificação. Muito bom, é muito talento esse Matheus Trindade. Simon Bianchini. Tudo bem, Felipe? Boa tarde a você, a todo mundo que está nos assistindo. Deixaram o Inter acreditar e é possível ser campeão brasileiro. Tá certo. E aí, ô Daniel Oliveira? Olha, é um campeonato brasileiro que, em termos de nível técnico, não é um primor. Mas talvez seja o campeonato mais emocionante dos últimos anos. O equilíbrio mostra isso, né? E o Internacional realmente teve uma atuação, embora difícil, né? Embora não conseguindo trabalhar tanto no primeiro tempo com o seu meio de campo, o Internacional teve um jogo que a vitória acabou sendo justa. É histórico, né? Um jogo histórico. A gente já vai abordar essa vitória do Inter contra o Atlético Mineiro, mas hoje também é dia de Grêmio. É dia de Grêmio na Libertadores, na Argentina, e pra lá a gente vai. Matheus Dávila fala sobre esse duelo de hoje, Grêmio e Estudiantes. Fala, Felipe. Boa tarde a todos. Estou aqui na concentração do Grêmio, no lobby da concentração. Como é possível perceber, a movimentação ela não é tão intensa nesse momento, porque é horário de almoço. Os jogadores estão concentrados por aqui. Técnico Renato fazendo mistério, viu, Felipe Duarte? E poderemos ter à noite uma surpresa, de certa forma, na escalação do Grêmio. Uma dupla de ataque com dois centroavantes, André e Jael. Eu explico essa história na sequência, Felipe. Tá certo, explica, daqui a pouco eu quero saber mais. Nunca jogaram juntos, André e Jael, iniciando a partida, né? Mas daqui a pouco a gente debate esse assunto. Tem um outro assunto, falando em centroavante, tem outro assunto que está na boca do povo, principalmente do lado vermelho do Rio Grande do Sul, Gabriel Correia. É verdade, Felipe. Paolo Guerreiro, esse é o nome, o peruano que deve estar a caminho do Internacional, ou pelo menos há uma possibilidade. O jogador receberia um salário de R$500 mil, mais algumas bonificações. O Matheus Trindade, inclusive, conseguiu conversar com o Roberto Moreno, que é representante do DIS, que é o grupo do Delcir Sonda, e ele deve desembarcar amanhã aqui na capital gaúcha para conversar sobre Paolo Guerreiro, o investimento que o Inter pode fazer. O Roberto Melo, ontem, após a vitória do Inter sobre o Atlético Mineiro, até falou sobre a situação e não descartou a contratação do peruano. Não vou falar nesse momento sobre nomes. A semana passada o nome da hora era o Marco Ruben, essa semana é o Guerreiro, então não quero falar em nomes nesse momento. O Inter está sempre, como eu digo, nunca está fechado para trazer grandes jogadores. Se a gente tiver a oportunidade sempre de trazer um grande jogador, a gente vai trazer. Mas tem condição financeiramente de trazer, porque o Guerreiro é um jogador caro. Todo bom jogador é caro, né? Eu acho que o Inter, ele é um grande clube, um dos maiores clubes do Brasil, do mundo. Ele sempre tem que aspirar a coisas importantes e grandes jogadores. Então, seja o Guerreiro, seja qualquer outro grande jogador, é evidente que o Internacional tem condição sim de contratar. Pois é, essa informação a gente já trabalhava desde ontem. Eu e o Matheus Trindade estamos trocando figurinha também desde ontem, Matheus. E a informação de última hora é a seguinte: o Grupo DIS está vindo a Porto Alegre, através do Roberto Moreno, vai ter uma reunião com advogados para saber a situação do imbróglio jurídico. O Guerreiro foi flagrado no antidoping, vem jogando, foi liberado através de uma liminar, e agora o Inter quer saber juridicamente se pode ou não utilizar o Guerreiro. E o Inter está fazendo toda uma engenharia financeira para isso, né? O Grupo DIS vai investir, né? Confirmando a situação com os advogados. O Roberto Moreno, claro que desconversou, né? Ele é um braço direito do Delcir Sonda, diz, olha, não vou falar sobre o assunto no momento, só que, claro, confirmou que desembarca amanhã em Porto Alegre para tratar do assunto. E aí, dos valores que a gente está buscando um encontro aí, né, Felipe, em relação a salário do atleta, ele vai ter uma bonificação também por gols marcados, partidas jogadas, claro, confirmando a contratação do jogador, e aí na casa dos 500 mil pode ser o salário do atleta, para mais ou para menos, aí já pegando essa questão que nem pesquisa eleitoral. que nem pesquisa eleitoral que está chegando, né? Ainda não está desencontrado um pouco essa informação. Mas é um alto valor, né, Daniel? Não, é alto, é bom jogador, mas eu considero alto. Talvez o Internacional possa, eu não sei se é viável isso, criar um mecanismo de proteção, né? Para, de repente, se houver a punição e o Inter não puder mais contar com o Paolo Guerreiro,
né? Mas a cabeça do Paulo Guerreiro, ela deve estar que é uma lasanha, como diz o Sérgio Boas, né? Porque, não vai jogar a Copa do Mundo, joga a Copa do Mundo. Mas vai sair do Flamengo. Mas se fala no Santos mesmo não podendo jogar a Copa do Brasil e Libertadores. Agora tem a proposta do Internacional. E aí eu me pergunto, será que o Guerreiro está cansado? Só sobre esse dispositivo. Não está jogando, ele não está cansado. Sobre esse dispositivo que o Daniel citou há pouco, a gente vale fazer lembrança. O Guerreiro até foi um fato que estremeceu a relação dele com o Flamengo e que provavelmente impeça a continuidade dele. Ele não gostou de não ter recebido salário no Flamengo enquanto estava suspenso, mas é uma norma. Isso já foi feito até pelo Inter, quando o Nilton e o Wellington Martins, em 2015, receberam também uma punição por uma substância, uma dopagem. Os dois também não receberam salários do Inter e não podiam nem treinar nas dependências do clube. O Guerreiro foi treinado em Buenos Aires para a Copa do Mundo. Então, isso já até no próprio decreto já impede que o clube pague o salário. Se por acaso isso voltar, é uma proteção automática para o Inter. Então aí não precisa ter preocupação, aí tá bem esclarecido. E aquela coisa, né, Felipe, tem que botar na balança aí também essa contratação, né? É um jogador de 34 anos, não é mais um guri, né? Daqui a pouco fechar 3 anos de contrato, até 37, não sabe como é que vai ser o rendimento dele daqui para frente. E também tem essa situação do imbróglio, né, se ele vai poder jogar mesmo, e ele tem apenas 10 partidas na temporada, né? É muita coisa. É pouca coisa. Essa novela vai continuar, a gente vai trazer mais capítulos sobre essa novela. Mas teve uma novela importante ontem, histórica, a vitória do Inter sobre o Atlético Mineiro no Horto. Diogo Ramalho conta a história. A meta era o 3º lugar na tabela do Brasileirão. No primeiro tempo, apenas uma chance para cada lado. A segunda etapa começou fria, gelada com a chuva de granizo que caiu sobre o Independência e fez o árbitro Jailson Macedo Freitas paralisar o jogo. Depois de quase 10 minutos, a partida recomeçou, mas parou de novo. Agora porque as luzes do estádio se apagaram, mais 13 minutos sem bola rolando. E quando o jogo recomeçou, aí sim tivemos emoção. Tchará para o Galo e Nico Lopes, que pensou demais antes de chutar para o Colorado. Na sequência, Maidana obrigou Marcelo Lomba a fazer grande defesa. E Vitor pegou o chute de Rossi e salvou o Atlético nessa cabeçada de Nico Lopes. Mas Terans teve a chance mais clara. Até que o lateral esquerdo do Galo, Carlos Gabriel, o Hulk, sentiu cãibras e pediu atendimento. Jogo parado de novo. Os companheiros foram lá para tentar ajudar o garoto. Aí é que entrou o detalhe. O Inter bateu rapidinho a falta e justamente nas costas do Hulk. Edenilson recebeu a bola e tocou na saída de Vitor. 1-0 Internacional. Luan ainda teve a bola do empate, mas jogou na trave. E logo depois, Marcelo Lomba garantiu a vitória do time gaúcho. Com o resultado, o Internacional assumiu a 3ª colocação no Campeonato Brasileiro. Já o Galo caiu para 5º e vê o líder São Paulo agora a 8 pontos de distância. A gente tem que ter paciência, tem que reformatar essa equipe aí para que o negócio engrene e a gente consiga bons resultados. É só metade do caminho. Então precisamos seguir assim, temos um brasileiro para jogar, saber que nós temos uma semana cheia para trabalhar para o próximo jogo, saber usufruir desses dias de treinamento e juntos, com esse pensamento, com esse comprometimento, seguir assim. Já é uma campanha histórica do Inter, né? A gente não esconde ninguém, eu não projetava essa posição do Inter lá no início da tabela, acho que ninguém aqui também no programa, talvez nem o Colorado mais fanático, ou alguns acreditavam no título, mas era algo inalcançável. E aos poucos, como disse o Matheus Trindade, o Inter vai chegando como mineiro, tá liderando, tá lá em 3º, e essa vitória, o Inter nunca tinha ganho no Horto. Mas me permita discordar, eu acho que, bom, é uma questão de opinião, eu acho que histórica seria se o Internacional fosse o campeão brasileiro. Eu vejo que a campanha do Inter ela é surpreendente. Mas algumas coisas acontecem nessa competição que vai diminuindo um pouco isso. Primeiro, embora tenhamos o Flamengo aí, o Flamengo agora já é o 2º, quem está jogando muita competição está se complicando. O São Paulo, por exemplo, vibrou por ter perdido para o Colón. Eu nunca vi um negócio desse. É verdade. Perdeu o jogo de 1-0 e tudo era festa na Floresta. Vai focar só no campeonato. Então vai ficar só numa competição. Isso está influenciando o campeonato.
E o Internacional agregou a qualidade, algumas peças durante o campeonato, né? Como dizia o Argel, trocar o pneu do carro com o veículo em movimento, é o que aconteceu com o Internacional. Então agora as coisas estão melhorando. Eu apostava no máximo numa pré-Libertadores, mas a gente tem que reconhecer que a campanha do Inter ela é surpreendente e eu vou insistir naquilo que eu tinha falado já na semana passada. Reconheçam um pouquinho do trabalho do Odair, né, gente? É verdade. Ele tem mérito nessa recuperação do Internacional. Mérito. Daniel, sabe que eu fui um crítico do Internacional, mas eu desisti de ver um bom futebol, de encher os olhos, plástico. Isso não vai encontrar no Internacional. Tu vai encontrar aguerrimento, entrega física, entrega tática, a defesa muito sólida. E isso o Internacional do Odair está mostrando. Tá, mas tá vendo os jogos do São Paulo? O Inter está jogando um futebol melhor que o São Paulo. O grande adversário do Inter na briga pelo Campeonato Brasileiro é o Flamengo. Se o Flamengo cair da Libertadores e da Copa do Brasil, o Inter tem que ficar atento. O Inter tem a grande vantagem, tem só o Campeonato Brasileiro. Também foi ruim cair fora da Copa do Brasil, não disputar uma Libertadores, uma Sul-Americana. Sim, é ruim, mas o Inter pode ter aí a maior vantagem em relação aos adversários. Eu sigo sem enxergar o Inter brigando pelo título brasileiro, Matheus. Acho que a briga do Inter vai ser vaga direta para a Libertadores, que é o que ele está fazendo agora. Eu também estou nesse ponto. Eu acho que o Inter, a direção do Inter começa a pensar diferente com esse negócio do Guerreiro de buscar o título. Acho que a direção também não pensava nesse sentido, muda um pouco esse panorama. Mas essa questão que tu falou fora de casa também, né, Felipe? Para tu ser campeão brasileiro, tu tem que fazer uma campanha acima da média fora de casa. E vencer no Horto, onde o Inter nunca ganhou. Vencer no Barradão também, que o Inter tem uma dificuldade enorme de ganhar do Vitória lá. E o Santos na Vila Belmiro, que historicamente também é complicado, e isso acaba chamando a atenção e colocando o Inter num outro patamar no brasileiro até aqui. A gente vai falar mais sobre o Inter aqui no programa, agora vamos para o outro lado, porque tem Grêmio hoje à noite na Libertadores e a retomada para o Tetra da América recomeça na Argentina. Para seguir sonhando com o título, o Grêmio precisa superar um velho conhecido, o Estudiantes. Grêmio e Libertadores. Paixão antiga, mas que volta à tona na noite desta terça-feira na Argentina. Depois de pouco mais de 2 meses do último encontro pela competição, o tricolor volta os olhos mais uma vez para a taça que é prioridade na temporada. E em um lugar que é bastante conhecido e tem se tornado, inclusive, um amuleto para o torcedor. A relação recente gremista com a capital argentina é excelente. Foi aqui que o Grêmio conquistou a Libertadores no final do ano passado. Também aqui que encaminhou a Recopa. Campeonatos que trouxeram lições, que serão levadas em campo nesta noite. Eles são um time muito tradicional, sabem jogar Libertadores e isso tudo a gente tem que, sabendo disso de antemão, ajuda a gente a já estar preparado mais para o jogo. Mas para bater o Estudiantes, a palavra da noite terá que ser superação. Primeiro, superar a ausência de Everton, o principal jogador da temporada. Segundo, superar um adversário tradicional, mas que não vive o melhor momento da sua história. Estudiantes sempre um rival muito difícil. Sua tradição é de brigar sempre até o final e tem bom jogador. Não por acaso tem 4 Libertadores, então acho que vai ser um jogo bem difícil. No último trabalho antes do confronto, realizado no CT do Boca Juniors, clima de descontração, roda de bobinho, brincadeiras de Renato e mistério. O time não foi revelado. Mudanças são cogitadas, mas ninguém entrega absolutamente nada. O nosso time? Isso daí depende do jogo, depende da circunstância. O professor passa. Nesse caso, você vai ter que perguntar para ele aí. Eu não vou me meter nessa conversa aí, não. Independente do mistério e dos desafios da noite, o objetivo gremista segue intacto: defender a taça conquistada e mantê-la na arena ao final da Libertadores. A gente está falando sobre fazer história, né? O Grêmio vai tentar fazer história, porque desde o São Paulo, 92, 93, nenhum clube consegue ganhar 2 Libertadores seguidas. O Grêmio vai tentar isso, Daniel. É difícil, né? Não tem acontecido. O Grêmio virou o grande time a ser batido na Libertadores como o atual campeão da competição. Esse duelo, eu te confesso, eu não vou dizer que é jogo jogado, não seria responsável dessa forma, mas ele me traz menos preocupação. Em comparação com o adversário, o futebol que o Grêmio está jogando, né? Embora o Grêmio tenha um prejuízo enorme que é não ter hoje o Everton. E aí resta saber o que o Renato realmente está projetando. Mas o Grêmio tem condição de sair com um bom resultado. O que me preocupa é muito mais a condição do jogo do que o adversário. O estádio é uma várzea, tinha uma goleira menor que a outra, né?
O gramado não era um primor, mas o Grêmio vai ter que passar por isso, né? E aí, Simon? Me preocupa essa condição que já foi colocada até pelo Matheus. Daqui a pouco jogar com 2 centroavantes. André e Jael é só um. Não precisa dos dois. Tem o PP que está vivendo um bom momento, tem o próprio Alisson, o Marinho, mas os 2 centroavantes, o Grêmio nunca jogou assim, a não ser numa pressão. Se precisasse virar o resultado, precisasse vencer a partida obrigatoriamente, por 2, 3 gols de diferença, tudo bem. Mas iniciar o jogo assim não me agrada. A gente falava ontem sobre como o Renato é imprevisível, né? A gente falava sobre texto, Marinho, Alisson, PP, aí André e Jael, daqui a pouco o Dávila vai explicar por quê. Matheus Trindade. Mas é que daí o Renato às vezes é pé no chão nesse sentido, né? Pés no chão porque o Alisson tá voltando de lesão, né? Tu não sabe a real condição dele. O PP, é um garoto, ele não tem uma sequência como titular no time do Grêmio, né? Como é que ele vai chegar na Argentina, em Quilmes, para essa partida? Então, por isso que ele vai pro lado da experiência e não critico ele se utilizar dessa formação em seguida. Teria que mexer na estrutura do time. Vamos para a Argentina, vamos bater esse papo com o Matheus Dávila de novo. Por que André e Jael? Da onde tu tirou essa ideia, ô Matheus Dávila? Eu vou me meter nesse papo, viu, Felipe? Até pegando carona no que disse o Matheus Trindade. Na mesma Argentina e numa final de competição, Lima foi a novidade na Recopa, né? Renato surpreendeu naquela ocasião, por isso eu não me surpreenderia com o PP. Só que essa ideia de Jael e André, ela surgiu ontem no treinamento. A atividade foi recreativa, para deixar claro, só que o Renato reuniu 10 jogadores de linha para uma conversa, que durou aproximadamente 20 minutos. E nesta roda, nesse papo, estavam André e Jael. O Everton é ausência confirmada, o Marinho estava trabalhando separadamente no trabalho de aquecimento junto com o PP. O Jael e o André estavam conversando com o Renato. Foi o único indicativo que tivemos durante todo esse período de preparação para o jogo contra o Estudiantes. E é, nesse momento, o time mais forte a ser colocado em campo, pelo menos o apresentado pelo Renato. Porque, repito, ele não nos deu pistas, Felipe. O Marcelo Oliveira, a justificativa para a sua titularidade, porque ele estava também nessa roda de conversa, é o fato do Bruno Cortez não estar fisicamente 100%. O Cortez ontem foi ao gramado, só que ele participou de meia atividade. Ele iniciou num trabalho de fisioterapia, depois foi para o campo. O Marcelo Oliveira, durante todo o treinamento, trabalhou com bola e estava também nesse papo com o técnico Renato Portaluppi. Então, o time do Grêmio deverá ter modificações, pelo menos esse é o indicativo, em um ataque com 2 centroavantes, o que pode representar uma mudança no comportamento tático da equipe. Só que o Renato não dá pistas, os jogadores não estão falando, como vimos o Jeromel por aí. Então é uma situação bastante complicada. Mistério no ar aqui na concentração em Buenos Aires, viu, Felipe? Esse papo com o Jael me lembra Abu Dhabi, antes do confronto contra o Real Madrid. Também teve papo com o Jael. Nós achávamos que ia jogar o Jael e jogou o Barros. Estivemos lá vendo isso no treinamento, pois né? Mas aí foi Godoy. Eu acho que é a mesma situação. Acho que é a situação bem parecida. Ô, Matheus Dávila, o que a imprensa da Argentina está falando sobre o jogo? Olha, eu estou aqui em mãos com o diário Olé. E a capa do Olé, a parte que se refere ao Estudiantes, é Juega con Chicos. É justamente o momento da equipe do Estudiantes, viu, Felipe? Muitos garotos, muitos jovens na equipe. Há, é claro, experientes no plantel, mas esses estão no banco de reservas. É um time que vai entrar em campo com garotos. E tem um detalhe importante, uma informação que surgiu nesta manhã. O Estudiantes fez a troca na lista da Libertadores da América, só que as 5 trocas deram problema. Isso porque a AFA não conseguiu efetuar o envio da documentação para a Conmebol da forma adequada. Deu um problema de sistema. Então, talvez isso esteja prejudicando os Estudiantes. A última informação que temos é que os jogadores estarão aptos e poderão encarar o Grêmio. Mas é uma correria de última hora, viu, Felipe? Tá certo, valeu. Bom trabalho aí, Matheus Dávila. Depois a gente diz que a CBF é uma vergonha. A AFA é uma esculhambação também, né? Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse Estudiantes. Tem dossiê do Estudiantes e tem mais informações do Internacional. Depois do intervalo. Vou apresentar agora o adversário do Grêmio. O atual time do Estudiantes é bem diferente e inferior àquele que conquistou o Tetra da Libertadores em 2009, mas a camisa é pesada. Os tempos áureos do Estudiantes estão no passado. Grande ídolo do clube, Verón, agora é presidente. No último campeonato argentino, o time de La Plata ficou em 15º lugar, 21 pontos atrás do campeão Boca Juniors. Na Libertadores, a equipe ficou em 2º, atrás do Santos, num grupo que ainda tinha Nacional de Montevidéu e Real Garcilaso do Peru.
foi a segunda pior campanha entre os classificados para as oitavas. A má fase tem uma explicação. A gestão vem focando seus gastos na reforma do estádio e vem mandando os jogos em Quilmes. Por isso, a aposta é formar jogadores. Quem comanda o projeto é o ex-meia Leandro Benítez, que foi efetivado no cargo de treinador antes da parada para a Copa. Em campo, uma mescla entre experiência e juventude. O goleiro é Andújar, o mesmo do grande time da última década. Facundo Sanches, de 28 anos, é o dono da lateral direita. A dupla de zaga é formada por Schunk e Camp, mas perdeu a experiência de De Sábato, que se aposentou. Na lateral esquerda, a aposta é no jovem Ivan Erquiaga, de 20 anos. Outro garoto abre o meio-campo, Ivan Gomes. O companheiro dele é Zucchi, contratado junto ao Boca Juniors. Pelos lados, muita velocidade com Matias Pellegrini e Lucas Tite Rodrigues, 2 jogadores das categorias de base. No ataque está a principal contratação da temporada, Lucas Albertengo, ex-independiente e que estava no futebol mexicano. O parceiro dele é um prata da casa, Francisco Apaulaça, de 21 anos. Este é o Estudiantes, adversário do Grêmio nas oitavas de final da Libertadores da América. E que joga com 2 centroavantes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Estudiantes, mas antes tem recado de Daniel Oliveira. Opa, pra você, meu amigo, com esse aqui não tem tempo ruim não. Pode chover, granizo e falta luz que você mantém pique, energia e disposição, hein, Rafael? Sensacional, é isso mesmo, Daniel. Então dê lugar ao prazer e à paixão nos seus dias e noites, meu amigo. Coloque o ativo na sua vida hoje, não deixa para amanhã não, hoje mesmo. Ele age por vários dias no seu organismo e é indicado para homens de todas as idades, 20, 40, 70, 80 anos e por aí vai. Telefone na tela para ligar agora, 0800 601 0700, 0800 601 0700 e aproveite a nossa promoção de Dia dos Pais. Opa! Seu dia, parcelinha mínima que você começa a pagar só daqui a 45 dias lá na frente. Então, compra, começa a usar, já sente o efeito, vai pagar lá na frente. Pacotes promocionais com muito desconto, entrega sigilosa, gratuita para todo o estado. E tem presente na compra. E ainda participe do sorteio do nosso Kit do Pai Ativo. Se você não é pai, não tem problema, vira pai tomando ativo. É isso aí. Kits exclusivos da nossa central do sorteio do kit do Dia dos Pais. O sorteio será no dia 11 de agosto. Então, Daniel, pagamento 45 dias. Parcelinha no bolso. Parcelinha uma beleza. Pequenininha. Frete grátis, sigiloso e ainda um sorteio do kit do Dia dos Pais. Tá esperando o quê? E o melhor, né? Melhorar dentro de casa, entre 4 paredes. Melhorar na horizontal. 0800 601 0700 é o ativo. Nossa senhora, tá aí então o telefone na tela, 0800 601 0700. Você nativa sempre, ô Felipe Duarte. Vem pra cá, Daniel, vamos falar sobre esses Estudiantes. A gente estava fazendo a pesquisa para montar essa matéria. E aí, no Diário Olé, que é o principal jornal da Argentina... Estudiantes, bem o adversário do Grêmio, hein? Eu que estava esperando para fazer esse trocadilho. Não, sabe o que eles diziam sobre o primeiro jogo da temporada, que foi pela Copa Argentina? O Estudiantes jogou como Estudiantes. É um time que não encanta, mas tem muita força física, cruzamento para a área e muita marcação. No último jogo, né, garantiu a classificação numa virada, né, então não dá para negar, né, Felipe, que o Grêmio é grande favorito nesse time de Estudiantes, né, tem o Gata Fernandes, por exemplo, né, no banco de reservas e que passou pelo Grêmio e não mostrou absolutamente nada, né, então acho que o Grêmio não é que vai ter facilidade, mas tem condição Rapidinho, Sábio. Rapidinho, 3 últimos jogos do Grêmio na Argentina, 2 vitórias e um empate. O Santos, com gol de Eduardo Sacha, venceu o Estudiantes nesse estádio de Quilmes. Pela primeira fase. Não é impossível ganhar lá, Daniel. O Gata é um que pode não jogar, né? Ele tá envolvido na questão da inscrição. Não, e a questão da inscrição, né? Mas a informação que da Argentina que tá sendo liberado. Bom, é um jogador interessante, não deu certo no Grêmio, não teve sequência, né? Mas o time do Estudiantes realmente caiu muito de qualidade nos últimos anos, né? Mas tem que abrir o olho. Mas igual tem que estar atento. É verdade. Vamos pro intervalo e na volta tem Na Marca do Pênalti mais Inter. Chegou a hora do Na Marca do Pênalti. Hoje é Matheus Trindade que está na Marca do Pênalti. A pergunta do Kleber Bonatti de Caxias do Sul. Não pipoca, Matheus. Qual o melhor estrangeiro em atividade no futebol brasileiro? Melhor estrangeiro em atividade no futebol brasileiro? Excelente pergunta. Estou em dúvida entre o Cuejar, do Flamengo, e o De Arrascaeta, do Cruzeiro.
Pô, e o Romero, cara, tá empilhando o gol, nada. O Romero, tem muita gente a se destacando. Tá, aliás, mas é que o Romero é só pós-Copa do Mundo. E vamos pro Gabriel Correia falar do Inter, fechar de internacional, porque o Inter está tentando contratar mais um estrangeiro. Traz a informação, Gabriel. E é uma curiosidade interessante, viu, Felipe? Porque o Inter, se vencer seus próximos 2 jogos, vai ter feito a melhor campanha da sua história na era dos pontos corridos com 20 clubes. Tem 32 pontos, pode chegar a 38, superando uma marca de 2009, quando fez 37. Se vencer apenas uma, supera 2006 e 2014, quando fez aí 34 pontos na tabela, Felipe. 2009 tem uma particularidade, o Inter teve a Copa Suruga e jogou 2 jogos do primeiro turno no retorno. Mas, mesmo assim, é a melhor campanha do Inter em primeiro turno de brasileiro. Gente, Donos da Bola fica por aqui, voltamos amanhã com toda a repercussão de Grêmio e Estudiantes pela Libertadores. 12h30. Agora vem o Band Mulher com a Regina Lima. Aquele abraço.